Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótema e vamos iniciar aqui um estudo, uma análise dessa banca da FGV no que diz respeito ao raciocínio lógico aqui. Então, é muito importante nas nossas questões que a gente estiver resolvendo aqui, você precisa pausar o vídeo e tentar resolver a questão da sua forma, da sua maneira, tentando lembrar dos conectivos, da tabela verdade, quando é que a proposição é verdadeira, como é que a gente faz para negar o conectivo do sim então, como é que a gente faz para negar o conectivo e. É muito interessante você tentar participar de forma ativa. Pausa o vídeo, tente resolver primeiro a questão e depois veja a nossa solução, porque só assim você vai amadurecer nesse conhecimento dessa banca que eu já adianto aqui, é uma banca um pouquinho perigosa, que você precisa ter um domínio realmente um pouquinho mais aprofundado dos assuntos. E hoje nós vamos resolver aqui questões que envolvem relações de proposições, de negação basicamente. Hoje vamos resolver 5 questões, então sem muita enrolação, eu peço que você clique aqui embaixo, gostei, se você vier a gostar desse vídeo. E se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal, porque eu estarei postando aqui uma série de vídeos voltados para esse concurso que você está fazendo, cuja banca é FGV e você precisa dominar raciocínio lógico. Então, sem muita enrolação, vamos direto aí para a nossa primeira questão. Considere a afirmação: hoje é sexta-feira e amanhã não trabalharei. Observa só que aqui nessa proposição, que é uma proposição composta, eu tenho aqui duas proposições. A primeira diz que hoje é sexta-feira e a segunda diz amanhã não trabalharei. E essas duas proposições estão conectadas pelo meu conectivo e, que a gente pode representar simbolicamente pelo chapeuzinho. Então aqui a minha primeira proposição é a proposição P, a minha segunda proposição é a proposição Q. Eu estou conectando essas duas proposições pelo conectivo e. Inclusive eu posso escrever assim em termos de símbolos, ó, P e Q. Observe que na questão ele pede a negação lógica dessa sentença, então você vai negar aqui o conectivo e. E para negar o conectivo e, você tem que lembrar do quê? Você tem que lembrar da lei de Morgan, que é nega a primeira e nega a segunda, ou seja, nega a proposição P, nega a proposição Q e troca o conectivo e pelo conectivo ou. Então é basicamente isso, você tem que trocar o conectivo e pelo nosso conectivo ou aqui. Observe que nas opções, o item B tem o conectivo ou, e observe também que no item E também tem um conectivo ou. Agora, você precisa ir atrás de quem? Da negação de P e a negação de Q. Aí eu te pergunto, quem é a minha proposição P? Tá aqui, ó. Hoje é sexta-feira. Então, nas opções tem que ter a negação de P. Ou seja, tem que aparecer lá que não é sexta-feira. Enquanto que aqui, ó, na segunda proposição, que é Q, que eu também tenho que negar, aqui tem amanhã não trabalharei. Então, eu tenho que tirar esse não aqui para negar. Então, aqui, ó, amanhã trabalharei. Tira esse não daqui. E observe que no item B tem exatamente isso. Ó. Hoje não é sexta-feira, conforme eu acabei de falar, a negação de P, o conectivo ou, tá aqui o conectivo ou, e aqui, ó, amanhã trabalharei. Ele tirou o não aqui, então ele negou também a proposição Q. Então aqui, ó, tá de fato nessa forma, negação de P, conectivo ou, e negação aqui de Q. Logo o item correto dessa questão vai ser de fato o nosso item B de bola. Vamos aí para a questão de número 2. Sabe-se que a sentença Patrícia é amazonense ou Marlene não nasceu em Manaus é falsa. Então já sei que essa proposição todinha aqui ela é falsa. É correto concluir que, sempre que tiver nessa estrutura aqui uma questão onde ele te dá uma proposição e você sabe que ela é falsa, e ele pede assim, ó, é correto concluir que, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa ir atrás da negação dessa proposição aqui em cima. Então, se tiver assim, uma proposição, e ele te diz na questão que essa proposição ela é falsa, a primeira coisa que você vai atrás aqui é o quê? É negar essa proposição. Porque quando você negar a proposição P, você vai então ter aqui a negação de P, e logicamente você vai ter o quê? Que essa proposição vai ser verdadeira. Porque ele está querendo concluir algo verdadeiro. Então você vai atrás de uma proposição que é verdadeira. Isso não quer dizer que nas opções vai aparecer aqui a negação da proposição aqui em cima. Você só vai negar a proposição aqui em cima para saber quais são as informações que tem que ser verdadeira. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a primeira proposição aqui, que aqui é uma proposição composta, ó, aqui eu vou chamar de P, onde diz que Patrícia é amazonense. Aqui o conectivo ou eu posso representar por esse símbolo, e aqui ó, Marlene não nasceu em Manaus seria a minha proposição, que eu vou chamar de Q. Eu sei que essa proposição composta todinha aqui inteira, ela é falsa. Então eu vou negar essa proposição, utilizando também a lei de Morgan, que diz o quê? Você vai negar as duas proposições e trocar o conectivo ou pelo conectivo e. E aí vai ficar o seguinte, vai ficar a negação de P, o conectivo agora vai ser o conectivo e vai ficar a negação de Q. Beleza, professor, eu fiz isso aqui. Agora eu preciso saber
quais são as informações verdadeiras, porque quando eu negar aqui, eu sei que essa proposição composta ela vai ser, então, verdadeira. E o conectivo E só é verdadeiro se ambas as proposições envolvidas forem verdadeiras. Então, você precisa saber aqui um pouquinho de tabela verdade. No conectivo E, só será verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Se tiver ali pelo menos uma que é falsa, então a proposição inteira vai ser falsa. Então, já sei de cara que a negação de P é verdadeira, eu sei de cara que a negação de Q também é verdadeira. O que seria então a negação de P aqui? Patrícia é amazonense, a negação seria você colocar o não aqui, ó, não é amazonense. Então eu sei que Patrícia não é amazonense, é verdadeiro. E também sei que Marlene não nasceu em Manaus, como eu estou negando aqui, eu tenho que tirar esse não, ó. Então Marlene nasceu em Manaus também é uma proposição verdadeira. Então essa daqui, que seria a negação de que é verdadeira agora, e essa aqui com não vai ser também verdadeiro, porque eu estou diante aqui, ó, do P, da negação do P e a negação do Q. Então eu tenho certeza o quê? Que Patrícia não é amazonense e eu tenho certeza também que Marlene nasceu em Manaus aqui. Beleza, com base nisso a gente vai olhar aqui as proposições aqui abaixo. Nós temos aqui o se e o então. Eu te pergunto, quando é que o se, então, ele será verdadeiro? Bom, você não memoriza no caso do se, então, quando ele será verdadeiro. Você memoriza quando é que ele vai ser falso, que é o caso da Vera Fischer. Olha só aqui, ó. Se uma proposição P implica numa proposição Q, eu sei que essa proposição composta será falso no caso de quem? Da Vera Fischer. Então, se aqui a cair nesse caso da Vera Fischer, que é justamente a primeira proposição ser verdadeira e a segunda ser falsa, se recair nesse caso, eu sei que esse item vai ser falso. Ele está querendo concluir algo que é verdadeiro aqui. Então, vamos lá. Patrícia não é amazonense. Observe que Patrícia não é amazonense é verdadeiro. A gente concluiu isso aqui em cima. Então, essa primeira parte aqui eu sei que é verdadeiro. A segunda tem, Marlene não nasceu em Manaus. Bom, Marlene nasceu em Manaus é verdadeiro. Marlene não nasceu em Manaus é falso. Então, eu sei que isso aqui vai ser falso. Observe, então, que essa proposição que tem o se e o então, que é justamente essa daqui, está no caso de quem? Da Vera Fischer, ó, verdadeiro, falso, logo essa proposição inteira vai ser falso. Aqui no item B temos Patrícia não é amazonense e Marlene não nasceu em Manaus. Bom, Patrícia não é amazonense seria então verdadeiro, então essa primeira proposição é verdadeira. Aqui nós temos o conectivo E, e eu sei que o conectivo E só será verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Observe que Marlene não nasceu em Manaus é uma proposição falsa. Por que ela é falsa? Porque Marlene nasceu em Manaus é verdadeiro, então isso aqui é falso. Logo, a minha proposição inteira tem que ser uma proposição falsa, porque aqui eu estou no conectivo E e eu preciso que as duas proposições sejam verdadeiras. Vamos agora para o item C. Se Marlene nasceu em Manaus, vamos lá. Marlene nasceu em Manaus. É verdadeiro. Eu já sei que isso aqui é verdadeiro. Ó. Marlene nasceu em Manaus é verdadeiro. Então, Patrícia é amazonense. Eu sei que Patrícia não é amazonense aqui. Então, isso aqui vai ser falso. E, de novo, eu estou diante de o quê? Da Vera Fischer. Ó. A primeira proposição verdadeira, a segunda falsa. Então, isso aqui vai ser um item falso. Vamos olhar aqui o item D. Se Patrícia é amazonense, bom, Patrícia é amazonense é falso. O que é verdadeiro? É Patrícia não é amazonense. Então, essa primeira proposição eu já sei que é falso. A segunda, Marlene não nasceu em Manaus. Bom, Marlene não nasceu em Manaus é falso também. Aí eu te pergunto, essa proposição inteira aqui do item D é verdadeira ou falso? Essa proposição ela é verdadeiro. Como assim, professor? As duas proposições são falsas aqui. Não importa por quê. Aqui eu estou diante do se e do então. E o se então só será falso quando tiver no caso da Vera Fischer. Observe que a minha primeira proposição é falsa. Se ela fosse verdadeira, aí tudo bem, eu estaria no caso da Vera Fischer. Como aqui ficou falso e aqui é falso, eu não estou mais no caso da Vera Fischer, então essa proposição vai ser automaticamente verdadeira. Então esse aqui já vai ser o item correto dessa questão aqui. Vamos só analisar porque que o item E não pode ser o item correto. Aqui nós estamos diante do conectivo E, então as duas proposições envolvidas têm que ser verdadeiras. Patrícia é amazonense? Bom, Patrícia não é amazonense, é verdadeiro. Então ele já começou aqui, ó, com uma proposição falsa no conectivo E. E eu sei que no conectivo E só será verdadeiro se as duas proposições envolvidas forem verdadeiras. Já identifiquei que a primeira é falsa, não tenho mais que analisar nada. Isso aqui vai ser já falso. Logo, o único item que pode ser verdadeiro aqui vai ser o item D de dado. Vamos aí para a questão de número 3. A negação da afirmativa. Se João vai ao jogo, então o Flamengo perde. Observa só o seguinte aqui, ó. João vai ao jogo seria a minha primeira proposição, que eu vou chamar de P.
O Flamengo perde seria então a minha proposição que aqui. Aqui nós estamos diante do conectivo do se e do então eu posso representar isso aqui como sendo P que implica no que. O que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo a negação da afirmação aqui. E ele quer então negar a condicional. E aí você vai ter que lembrar desse macete aqui, ó. Para negar a condicional, você vai lembrar do Mané. Por quê? Porque o Mané foi preso e ele negou a condicional. Você lembra dessa frase? O Mané foi preso e negou a condicional. Então você precisa lembrar do Mané aqui, ó. O Mané foi preso e negou a condicional. Por quê? Porque quando você lembrar disso aqui, você vai lembrar, ó, que mantém a primeira proposição, que no caso é P. Então eu vou manter a minha primeira proposição e vou colocar conectivo e, nega a segunda proposição aqui. Então, vou ter que negar a segunda proposição. Quem é a primeira proposição, professor? Tá aqui, eu já indiquei, ó. João vai ao jogo. Eu tenho que manter a primeira proposição. Então, eu tenho que encontrar nas minhas opções essa proposição do jeito que ela está aqui, ó. João vai ao jogo. Tenho que também encontrar o conectivo e aqui. Então, nas minhas opções, não pode aparecer o sim, então, como aparece aqui no item D, por exemplo, ó. Ó, o item E também apareceu o sim, então, tá errado. Para mim negar, eu tenho que ir atrás do conectivo E. Olha aqui o conectivo E e o conectivo E. Beleza, eu tenho 3 opções para me marcar aqui. Fora isso, eu também tenho que negar a segunda proposição. Bom, o Flamengo perde é a proposição que? A negação de que é dizer que o Flamengo não perde. Cuidado que negar que o Flamengo perde não é dizer que o Flamengo vence. Porque você poderia ter o empate aqui. Então, negar que o Flamengo perde é você dizer que o Flamengo não perde. Então, tenha cuidado com esse tipo de questão, que às vezes ele coloca isso. Ele coloca perde, e aí ele coloca como se fosse uma negação, vencer. Não necessariamente vencer seria uma negação. Beleza, então eu tenho aqui, ó, que encontrar o P, conectivo E, e eu tenho que encontrar a negação de que. Então, vamos lá atrás nas nossas opções. No item A tem, João vai ao jogo. Bom, João vai ao jogo é a minha proposição P. Ele manteve a proposição P. Tem o conectivo E, beleza. E o Flamengo não perde. O Flamengo perde seria a minha proposição que, então ele colocou a negação de que. Observa só, P e a negação de que. Perfeito, o item A já é o item correto dessa questão. No item B ele botou João não vai ao jogo. Bom, ele negou a primeira proposição, não é para negar a primeira proposição. No item C também, ó, João não vai ao jogo, ele negou a primeira proposição, já é um item incorreto, logo o item correto dessa questão só pode ser o item A de aprovação. Vamos aí para a questão de número 4. Vamos aqui para uma questão um pouquinho mais complexa, que tem assim, ó, sabe-se que a sentença, se a camisa é azul, então já vou colocar aqui, ó, proposição P. Estamos aqui diante do conectivo se, então, ó, então se a camisa é azul, se então, a calça não é branca, seria uma proposição que eu posso chamar de que. Conectivo ou aqui, ó, conectivo ou, o boné é preto. Seria uma proposição que eu vou chamar aqui de R aqui, ó. Então, eu posso representar essa proposição aqui como sendo assim, ó, proposição P, que implica numa proposição composta, que tem um conectivo ou. Então, eu posso colocar aqui o parênteses e colocar assim, ó, proposição Q ou proposição R. Então, eu estou diante desse tipo de proposição, onde a primeira proposição antes da seta é uma proposição simples e depois da seta seria uma proposição composta. Beleza. Ele está dizendo que é o quê? É falsa. Então, já sei que essa proposição inteira aqui, ó, ela já é falsa. E eu já falei para vocês, sempre que ele te der uma questão aqui, que tem uma proposição falsa, e ele pede para concluir algo, ou seja, ele está atrás de algo verdadeiro, o que é que você precisa fazer? Você precisa ir atrás da negação dessa proposição aqui. Então, você vai negar essa proposição para depois você identificar qual dos itens tem a negação dessa proposição ou algo que você utiliza da negação aqui. Porque quando você negar, você vai encontrar coisas que são verdadeiras aqui. Então, observa, eu quero negar essa proposição, porque ao negar eu vou encontrar uma proposição verdadeira. E como é que a gente faz para negar a condicional? Só lembrar de novo do macete. O Mané foi preso e negou a condicional. Então, quem é que vai negar a condicional? É o Mané. Então, você tem que lembrar de novo aqui do Mané. E o que é que o Mané vai te dizer, gente? O Mané aqui vai ser, mantém a primeira. Quem é a primeira? É o que vem antes da seta. É essa proposição P aqui, ó. Vou manter a proposição P. Vou trocar o conectivo se, então, pelo conectivo E. Afinal de contas, o Mané foi preso e negou a condicional. E o que é que eu vou fazer com a segunda proposição? Eu vou negar. Mas quem é a minha segunda proposição? Essa proposição composta todinha aqui, ó. Onde eu tenho que ou R. E como é que a gente faz para negar uma proposição que tem um conectivo ou?
lei de Morgan, ou seja, nega a primeira proposição aqui, que seria então a negação de Q, troca o conectivo OU pelo conectivo E, e você vai negar, então, a proposição R aqui. Então, você precisa saber negar essa proposição, porque quando você negar, você vai encontrar uma proposição que é verdadeira. Olha que bacana. Essa proposição que é verdadeira tem um conectivo E aqui, tem um conectivo E aqui. Quando é que o conectivo E vai ser verdadeiro? Quando todas as proposições envolvidas forem verdadeiras. Então, já sei que a proposição P tem que ser verdadeira, a negação de Q tem que ser verdadeira e a negação de Q aqui tem que ser também uma proposição verdadeira. Então, tenho que olhar nas opções aqui o que é que tem de verdadeiro. E observe que aqui, ó, o item A tem a camisa não é azul. Bom, a primeira proposição diz que a camisa é azul. E eu sei que a primeira proposição, que é P, ela é o quê? Ela é verdadeira. E ele já começou aqui a minha questão colocando que a camisa não é azul. Isso aqui é uma proposição que é falsa. Então, eu já sei que esse item aqui vai ser falso, porque ele está utilizando aqui, ó, vírgulas, que é como se estivesse utilizando o conectivo E. E no conectivo E, basta uma das proposições ser falsa para que o resto seja falso aqui, ó. Então, isso aqui já vai ser falso. No item B tem a camisa é azul. Tudo bem a camisa ser azul? Tudo bem, ó, porque é a proposição P. E a proposição P, ó, ela é verdadeira. Então, já posso colocar aqui como sendo verdadeira essa primeira proposição. A calça não é branca. Vamos olhar, analisar isso aqui, ó. A calça não é branca é a proposição Q. Porém, eu preciso encontrar a negação de Q, porque é a negação de Q que vai ser verdadeiro. Então, qual seria a negação de a calça não é branca? É dizer que a calça é branca. Portanto, essa daqui onde ele botou, ó, a calça não é branca, tem que ser uma proposição falsa. E se eu tenho uma proposição falsa aqui, de novo, na condição do conectivo E, eu já sei que isso aqui vai ser falso aqui. No item C nós temos, ó, a camisa não é azul, eu já sei que a camisa não é azul é falso. Então, esse item aqui eu já posso eliminar, é um item falso. Aqui no item D, a camisa é azul. Beleza, a camisa é azul. É verdadeiro, a gente já sabe isso aqui. A calça é branca, beleza, ele negou, ó, a minha proposição que a calça não é branca, ele botou a calça é branca, ele negou, então isso aqui é verdadeiro também. O boné não é preto. Observe que o boné é preto é a proposição R. E ele negou a proposição R. Quando eu negar a proposição R, isso vai ser verdadeiro, a gente acabou de observar aqui, ó. Então, essa proposição também vai ser verdadeira, logo, esse item que está aqui no item D já é o item correto, isso aqui. Eu posso concluir exatamente isso aqui. A camisa é azul, a calça é branca e o boné não é preto. E observe que no item E, ele já começa errado, porque ele botou a camisa não é azul, isso aqui é falso, logo esse item também é falso. Portanto, gente, o item correto dessa questão aqui só pode ser o item D de dado. Vamos aí para a questão de número 5. Vamos aqui para mais uma questão braba que tem assim, ó. Considere a sentença. Se Pedro é senador e Simone não é deputada federal, então Cartola é vereadora. Sabe-se que a sentença dada é falsa. Então, aqui, ó, é correto concluir o quê? Observa de novo essa estrutura que tem aqui nessa questão do estilo da FGV aqui. Ele te dá uma proposição falsa e ele quer concluir algo que é verdadeiro. Então, se ele te deu algo que é falso, para tornar verdadeiro, o que é que eu vou atrás? Da negação da proposição. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos primeiro identificar aqui a estrutura, ó. Nós temos que a primeira proposição é essa, que eu vou chamar de P. A segunda proposição, Simone não é deputada federal, é a minha proposição que eu vou chamar de Q, vou colocar aqui em cima. E aqui, ó, Cartola é vereadora, seria a minha proposição que eu vou chamar de R. E antes do então, é a minha primeira proposição, que no caso aqui, ela é composta, porque eu tenho aqui um conectivo E. Então, eu posso escrever isso aqui em termos simbólicos, como sendo assim, ó, proposição P, conectivo E, proposição Q. Isso aqui tudo implica, ou seja, está antes da seta na proposição R. Então, exatamente o que está escrito aqui em cima, eu decodifiquei aqui colocando a forma simbólica aqui. Eu sei que essa proposição é falsa. Se eu sei que ela é falsa, eu vou atrás de quem? Da negação dessa proposição para encontrar aquela que é verdadeira. Então, eu vou negar essa proposição aqui. E para negar a nossa condicional, lembra de novo do macete. O Mané foi preso e negou a condicional. Então, o Mané de novo vai entrar em cena aqui. Por quê? Porque você precisa lembrar que você precisa manter a primeira proposição. Te pergunto, quem é a primeira proposição aqui, olhando para a minha simbologia? A primeira é aquela que vem antes da seta. Seria, então, isso aqui inteiro, ó, isso aqui tudinho. Ou seja, eu vou ter que manter P e Q. Eu tenho que manter essas proposições aqui, P e Q. O que é que eu vou fazer depois? Vou trocar o conectivo do se, então, que está aqui, pelo conectivo E. Então, vou ter outro conectivo E aqui.
E observe que a minha proposição 2, que é a segunda, eu vou ter que negar pela minha lei aqui do Mané. Então, eu vou ter que negar a proposição R, eu vou ter que negar R. Então, observe que a proposição P ela é verdadeira aqui, ó. Essa proposição P é verdadeira. Observe que a proposição Q também é uma proposição verdadeira, porém, a proposição Cartola é vereadora, seria uma proposição falsa. Então, para tornar ela verdadeira, eu preciso colocar o não aqui, ó. Eu preciso negar, porque aqui, ó, tenho que negar. Por quê, professor? Porque ao negar aqui essa proposição inteira aqui, o que é que eu vou encontrar? Uma proposição que é verdadeira. Como eu estou no conectivo E aqui, todas as proposições que estão aqui têm que ser verdadeiras. Verdadeiros, e aqui também tem que ser verdadeiro. Então, vamos observar aqui nos itens aqui, ó. Pedro é senador. Vamos lá. Pedro é senador é verdadeiro. Então, já coloca um Vzinho aqui. Simone não é deputada federal. Aqui, ó. Simone não é deputada federal também é verdadeiro. A gente observou isso. Cartola não é vereadora. Cartola não é vereadora seria verdadeiro aqui, ó. Então, esse item A já é o item correto da nossa questão aqui, que ele botou direitinho aqui na forma como a gente colocou. Ele manteve a primeira proposição, manteve a segunda, e o que é que ele fez com a terceira? Ele negou aqui, ó, porque aqui tem Cartola é vereadora. Então, ao negar, vai ficar Cartola não é vereadora, como ele colocou aqui, ó, não é vereadora. Então, o restante dos itens você pode analisar aqui, você vai observar que ele não vai estar aqui dentro dessa negação aqui, ó. Por exemplo, ó, Pedro não é senador. O que é que ele fez? Ele negou aqui a primeira proposição, tá errado. Aqui, ó, no item D, ó, Pedro não é senador. O item E, Pedro não é senador, já posso desconsiderar. Aqui no item C, ó, observe que ele botou Pedro é senador, beleza, é verdadeiro. Simone não é deputada federal, beleza também, isso é verdadeiro. O problema está aqui, ó. Cartola é vereadora. Cartola é vereadora é falso. Eu tenho que negar essa proposição. Então, por isso que esse item aqui também é um item falso. O único item correto dessa questão, de fato, é o nosso item A de aprovação. Bom, pessoal, espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clique aqui embaixo em gostei, se inscreve também no nosso canal. E não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotematemática. A gente se vê na próxima, então. Valeu!